Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Em mais um conteúdo robusto por aqui, eu falo com vocês a respeito da busca por avanços na estrutura do CT do Glorioso, lá no Espaço Lonier. Falo também a respeito da ideia de uma nova forma de comunicação do clube com a torcida com relação aos jogadores que entram no DM e trago respostas do zagueiro Felipe Sampaio ao canal Fabiano Bandeira. O jogador deu entrevista coletiva ontem lá no CT do Glorioso. Antes de tudo isso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Temos a próxima meta, vamos passar dos 38 mil, depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, muita coisa do que vou falar aqui, falei ontem também na live, que foi muito boa com vocês, mas tem gente que não consegue assistir uma live inteira, não tem nem paciência para isso, e aí o conteúdo pode ficar solto por lá. Então, falando a respeito inicialmente da questão da estruturação do CT do Glorioso. Luiz Castro recentemente reclamou muito da estrutura do Fogão, comentou até a respeito de piso para o treinamento. O que acontece? Ontem lá na cobertura eu pude observar que o Botafogo vem tentando diariamente melhorar a estrutura. O Botafogo tem equipamentos de qualidade, por exemplo, para musculação, para o trabalho físico, só que anteriormente esses equipamentos ainda estavam no estádio Newton Santos. Agora os equipamentos estão chegando ao Espaço Lonier, então os jogadores têm condições e podem fazer trabalhos nos campos tranquilamente, trabalhos táticos, trabalhos técnicos, e podem também fazer os trabalhos físicos de campo nos campos, mas os trabalhos fora de campo também já podem ser feitos no CT do Glorioso. O Botafogo também já vem recuperando atletas no CT do Botafogo. Já há, claro, uma estrutura para recuperação de atletas agora. O ambiente ainda não é o ideal. Por exemplo, equipamentos de academia estão num espaço de grama sintética que não estava sendo utilizado no Espaço Lonier. Encontraram ali um espaço de grama sintética coberto, tranquilo, e puseram equipamentos de qualidade naquele local. É o ideal? Não. É medida paliativa? Sim. Mas em termos de equipamento, o Botafogo evolui. Com relação à recuperação, mesma coisa. Não são salas maravilhosas, espetaculares, mas tem lá como jogador se recuperar no Espaço Lonier. E a ideia é que vai evoluindo cada vez mais a estrutura do Botafogo. John Textor tem que se acertar logo com os irmãos Moreira Salles. Ainda não sabemos como foi a conversa, ou até mesmo se ela já aconteceu novamente, para que o Botafogo tenha ideia do que fazer com o Espaço Lonier e também tenha ideia do que fazer com um futuro CT do profissional em outro local. John Textor já falou em terrenos próximos ao Espaço Lonier. Então o Botafogo tem que conseguir passar este ano, mesmo com essa estrutura, e a partir do ano que vem, mostrar para quem está no clube, para a comissão técnica, para os jogadores que vão chegar, que o clube vai evoluir muito com relação à infraestrutura. E é o sonho de todo torcedor, né, galera? Ver o Botafogo com a estrutura pronta, pelo menos no centro de treinamento, porque eu vou falar para vocês, o Botafogo está muito atrasado, isso não é novidade para ninguém. E muita gente reclama a respeito dos jogadores que entram no DM e das informações que não saem por parte do clube. Muita gente, então, culpa o departamento médico do clube. Então eu até comentei e falei aqui na live, olha, a torcida do Botafogo, e a gente tem essa temperatura nas lives, quer saber das informações que chegam do clube. Se o clube não passa a informação de forma adequada, o torcedor vai pensar qualquer coisa. Então já há uma ideia de nova forma de comunicar. Não sei se com relação a prazos, provavelmente não, mas o Botafogo deve dar boletins, deve passar boletins mais claros para que o torcedor saiba o que acontece
com os jogadores que entram no departamento médico. Eu citei lá o exemplo do Vitor Sá, que entrou, sentiu o tornozelo, e de repente sai uma notícia dando conta de que ele está com dor nas costas. Então o torcedor fica perdido. O Botafogo não pode ser impreciso, ou melhor, não pode deixar de dar informações para a torcida, principalmente com relação a algo tão sério, que coloca profissionais que de repente nem têm culpa sob olhares de desconfiança. Então que o Botafogo também evolua nesse sentido de comunicação com a torcida. A ideia não é de transparência, não é um clube que fala que vai ser ou que já está sendo profissional. Muita coisa tem que mudar, muita coisa tem que evoluir. E ontem o Felipe Sampaio, zagueiro do Fogão, deu entrevista coletiva após a derrota. Eu perguntei ao jogador inicialmente sobre a questão dos 3 zagueiros de boa estatura, de linha de 5, e o Botafogo ter tomado gols de bola aérea, com bola parada, com bola de retorno, aquela que vai ao fundo e volta para o cruzamento. Então os zagueiros não observando assim os jogadores do América Mineiro dentro da área. O Felipe Sampaio foi sincero, falou que não precisa muitas vezes da nossa análise ou de ler redes sociais, que eles sabem onde erraram, mas foi claro, disse que erraram e falou que ele estava envolvido num dos lances, no caso foi até o lance do primeiro gol, deixando claro que a resposta tem que ser com o trabalho e que o torcedor está chateado com razão. Confira o que falou Felipe Sampaio. 3 zagueiros de estatura, claro, e tomando 2 gols de bola aérea, mas também tem a bola de retorno que vai ao fundo, volta. Como vocês identificaram essa marcação no sistema defensivo para que o Botafogo com 3 defensores, às vezes com linha de 5, tomasse esses 2 gols na bola aérea, sendo que o segundo, claro, foi de bola parada? Foi o que eu te falei, a gente já é homem suficiente e sabe quando erra e quando vai bem. Não precisa muitas vezes a gente ler nas redes sociais ou uma análise de vocês para saber o que a gente pode fazer ou não fazer. Eu estava envolvido num deles, a gente todos ali na defesa tem a ciência que podia fazer muito melhor. Só que aquilo é conversando, é trabalhando e a única resposta para isso é o trabalho, né? Eu vou te dar um exemplo do que é uma equipe em construção, do que pode acontecer. Há uma semana ou 10 dias atrás a gente tem uma vitória histórica com 1 a menos, que é realçada de uma outra forma. Logo depois a gente tem esse momento menos positivo. É a gente colocar na balança o que a gente fez de mal, o que a gente fez de bem, só que a gente já mostrou também que a gente é um grupo forte. E agora é saber lidar com a crítica e saber lidar que o torcedor está chateado e tem razão. E o que não pode é a gente perder com empatia. A gente tem que perder, isso todo mundo pode perder, mas lutando e defendendo o Botafogo. E ele comentou a respeito da vitória épica contra o Internacional há alguns dias. Eu aproveitei então, já que ele foi envolvido numa injustiça. É claro que o Botafogo passa um momento ruim novamente, perdeu para o Fluminense, perdeu para o América Mineiro, mas ontem foi a primeira chance que eu tive de perguntar ao Felipe Sampaio a respeito da injustiça na qual ele esteve envolvido contra o Internacional e como ficou a cabeça dele. Ele respondeu, falou também a respeito da vitória, que acaba sendo mais importante, que bom que o Botafogo venceu, mas vocês vão identificar aí, por exemplo, que ele disse que trabalhou em algumas oportunidades por 12 horas por dia para voltar a jogar pelo Botafogo. Ele que esteve lesionado, então trabalhou 12 horas por dia para estar apto. Tomara que o Felipe Sampaio evolua com a camisa do Botafogo, porque mostrou um respeito enorme pela torcida ontem na coletiva. Aproveitando que você falou a respeito dessa vitória histórica, como foi a tua semana após aquela injustiça no jogo contra o Internacional, que foi a ver contigo também? Pô, já passou, né? Foi difícil para mim porque eu vim num início muito bom, estava numa expectativa crescendo com a equipe, tive uma lesão, um acidente, me recuperei, trabalhei muitas vezes 12 horas por dia para jogar, para competir. E naquele momento foi uma coisa que foge do meu controle, mas eu estava ciente do que eu não tinha cometido o erro. Análise individual doeu, porque a gente quer jogar, mas o mais importante foi que a equipe ganhou, né? Pois é, galera, e a palavra do Felipe Sampaio, que foi muito bem em toda entrevista coletiva, você acompanha ela na íntegra lá na Botafogo TV, e é interessante que o Felipe Sampaio, respondendo a uma outra pergunta, não minha, ele disse que perdendo de 3 a 0, tudo que ele for falar vai ser blá, 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 blá. Mas deixou claro que a resposta tem que vir no campo, que o Botafogo tem que ir bem contra o Bragantino, contra o Cuiabá e voltar e entender o que fazer, claro, com outras palavras, contra o América Mineiro no dia 14 pela Copa do Brasil.
A entrevista na íntegra, repito, está lá na Botafogo TV. Ontem teve no canal Fogão do Meu Coração aqui no YouTube um podcast interessantíssimo com duas pessoas, uma delas o presidente da Fúria Jovem do Botafogo. E lá eles falaram a respeito do protesto e de algumas falas de jogadores que pararam para conversar com a torcida. Então você encontra lá no Fogão do Meu Coração, canal aqui do YouTube, essa resenha dos integrantes da Fúria com o pessoal do Fogão do Meu Coração. Vale a pena assistir, porque muita coisa foi revelada no podcast. Estamos muito juntos, galera. A qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!